E vamos voltar aqui, então, falar sobre, né, os 3 princípios do sistema de proteção, começando pela velocidade de atuação. Tem uma questão que ficou pendente ainda para finalizar aqui, é que, né, não existe, é um detalhe adicional aqui, né, existe tempo para o ID verificar se atuou corretamente, que é o pessoal chama de check. Então, assim, houve uma detecção de defeito, a ordem é da trip. Nos relés digitais, isso ficou um pouco etéreo, né? No relé eletromecânico, aqui, né, o disco está girando, o copo está girando, ponto final, ele vai girar até fechar o contato do circuito de trip do disjuntor. No caso do relé digital, isso não é feito exatamente dessa maneira, né? Então, quando você faz um cálculo da grandeza de interesse, com a grandeza de interesse, e compara essa grandeza de interesse a alguma coisa, essa alguma coisa pode ser um valor pré-definido, ou pode ser uma função de proteção, que te retorna um valor de impedância, por exemplo, ou algo do gênero, você pode fazer essa conferência e, ao mesmo tempo, verificar a estabilidade do valor que você conferiu, para ver se essa estabilidade ela aumenta à medida que o tempo passa, e aí você decide não ter um trip em função da estabilidade, né? Imagina que você implemente uma função de distância, que calcula uma impedância e verifica se essa impedância entra dentro de uma zona. Não é a primeira impedância que entra dentro da zona que vai produzir a abertura do disjuntor. E também você não vai esperar muito tempo para solicitar a abertura, né? Então existe um compromisso entre uma sinalização, que seria o pick-up da função, e a confirmação dessa função de proteção para atuação. Tá? A confirmação, que é do momento que entra a amostra na zona e o momento que efetivamente o relé dá o trip, atualmente ela é feita intrinsecamente no IED. Tá? É o fabricante que decide qual é a lógica que ele implementa. Tá? Existem vários jeitos de você estabelecer lógicas internas para decidir se um sinal é mesmo aquele que você calculou. Você pode olhar a média dele, por exemplo, verificar se o valor atual atende a um critério probabilístico de médias e padrão. Ou você pode olhar para o valor atual e verificar se a distância euclidiana entre o valor atual e o valor anterior é pequena. Quanto pequena? Sei lá, estabelece um critério. Se você pensar em sistemas de primeira ordem, você pode estabelecer um critério de 5%. Quer dizer, você já andou com o seu sistema ali com 3 ou 4 constantes de tempo, ele já está estabilizando, tá? Se você pensar que a função de proteção, que as funções de proteção hoje são baseadas no cálculo fasorial, e esse cálculo fasorial é feito por meio de funções matemáticas que calculam os fasores usando janelas com um ciclo do sinal mostrado, é de se esperar que você precise de pelo menos um ciclo para ter um valor assertivo da grandeza que você está observando. Tá? Mas não significa que você não possa dar o trip antes. Tudo bem? Então, tem todas essas questões aí. Mas, no momento que a decisão de trip é tomada, não dá para voltar para trás. Tá? Então, a velocidade de atuação é isso que eu tinha para falar. Vou falar agora um pouco sobre a questão da confiabilidade, e aí eu vou falar da questão das falhas de segurança, das falhas de operação. Espera um pouquinho, Herbert, vou abrir aqui. Espera só um segundo que eu já abro a lista. Peraí. Bom, enquanto isso, deixa eu, quando eu estou abrindo aqui a página, deixa eu começar a falar sobre confiabilidade.
Então, a confiabilidade é a medida do grau de certeza que um equipamento irá funcionar como deveria. Esse é o conceito mais genérico de confiabilidade. O contexto do sistema de proteção há duas situações distintas de falha que podem ocorrer. A primeira que eu falei é a falha de segurança, ou security, que é o sistema de proteção atua quando não há uma falha ou quando não é sua responsabilidade. Por exemplo, a proteção diferencial de linha atua uma sobrecorrente na linha vizinha. Isso é uma falha de segurança. Tá? Pode acontecer? Sim. Especialmente se você tiver saturação de transformador. Tá? Ou seja, atuação indevida é uma falha de segurança. E security é percentual de não atuações indevidas. Ou seja, um auto security significa que você tem poucas falhas de segurança. E a outra é falha de operação, conceito associado ao dependability. O sistema de proteção atua aliás, quando tem a falha de operação, ele não atua, né? Não atua quando há uma falta sob sua responsabilidade. Isto é, dentro da sua zona de proteção. Dependability é o percentual de atuações corretas. Tá? Então, Security Dependability definem o conceito de reliability. Né? E a gente no Brasil tende a chamar de operação, confiabilidade e confundir, né, o conceito de confiabilidade com o conceito de operação. Tá? Na verdade, confiabilidade envolve também o conceito de segurança. Você precisa desses dois conceitos para definir o que é um sistema de proteção confiável. Tá? Tem que ser seguro, além de não apresentar falha de operação. E aí eu queria dar um exemplo para vocês do que acontece se você aumenta ou diminui, diminui a taxa de falha de segurança ou diminui a taxa de falha de operação. O que acontece com a falha de operação no caso da diminuição da falha de segurança e o que acontece com a falha de segurança na diminuição da falha de operação. Para isso, eu vou dar um exemplo, não é numérico, mas dá para a gente transformar em numérico rapidinho, mas é um exemplo muito simples, tá? E é um exemplo que prevê uma função de proteção implementada em dois relés distintos.
uma função de proteção tem a probabilidade de sofrer uma falha de segurança e uma probabilidade Q de sofrer uma falha de operação. Tá? Então, esse exemplo que eu estou olhando. E aí, eu tenho um sistema onde tem essa função de proteção atuando diretamente sobre sobre o circuito de trip de um disjuntor. E aí eu falo o seguinte, poxa, eu estou com falha nesse sistema aqui, então eu tô com muita falha de segurança nesse sistema, por exemplo, né? Eu quero reduzir as falhas de segurança. E aí, você fala assim, faz o seguinte, põe no circuito de trip do disjuntor a saída dessas duas funções de proteção em série. Então, eu preciso ter duas falhas de segurança, um E de falhas de segurança, para que eu tenha uma falha de segurança se eu colocar os dois em série. Tudo bem? Ou o outro caso, assim, olha, eu estou tendo falha de operação dessa função. Então você pode falar assim, não, então eu vou colocar a saída dessa função, vou usar duas funções, né, exatamente iguais, e vou colocar a saída dessas duas em paralelo. Porque se uma ou outra atuar, eu consigo reduzir a taxa de falha de operação. Isso se fazia, na verdade, quando você colocava o contato móvel de relés em série com o circuito de trip. Hoje você faz colocando na lógica do trip dentro do relé de proteção. Então você põe todas as funções de proteção lá numa grande porta lógica ou qualquer uma que atua da trip no seu sistema. Tá? Mas estou pensando aqui só em uma função de proteção, porque senão esse problema fica enorme de você fazer todas as probabilidades, e estou admitindo que eu posso ligar essas duas funções de proteção em série no circuito de trip ou em paralelo. Tudo bem? Então eu vou fazer uma tabelinha aqui. Marillion are a British rock band. Que legal. O meu celular, acho que eu perguntei alguma coisa para ele. Consegui desligar. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui na configuração. Estava me dando problema. A configuração que estava me dando problema era só um relé. Eu posso ter um relé ou uma função, né? Dois relés, série, ou dois relés em paralelo. Tá? Então, a configuração que eu posso fazer é isso daqui, a saída do relé, dando trip no juntor, só o relé sozinho, que eu sei que tem uma probabilidade P de falha de segurança, uma probabilidade Q de falha de operação. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar os relés em série ou em paralelo e ver o que acontece com a taxa de falhas de segurança e falhas de operação. Então, aqui eu vou colocar o meu security e no outro aqui eu vou colocar o meu dependability. Então, para um relé apenas, eu tenho um security de P e um dependability de Q. Então, eu posso ter falha de segurança, P vezes, e Q vezes falhas de operação. Quando eu coloco dois relés em série, para eu ter uma falha de segurança, os dois têm que atuar indevidamente. Então, vocês concordam que isso aqui é P vezes P? Então, se o P é um número menor que 1, quando eu multiplico P por P, P ao quadrado é menor do que P. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim, professor.
Ok? Sim, professor, Agora, tudo certo. beleza. Agora vamos olhar para dois relés em paralelo. Para que não haja operação quando tem um defeito, se eles estão em paralelo, os dois não devem atuar. Então, eu consigo reduzir a falha de operação se eu colocar em paralelo. Certo? Certo. Agora, vamos ver o que acontece com dependability se eu coloco os dois relés em série. Certo? Quer dizer, eu preciso calcular para dois relés em série quando é que eles vão ter falha de operação, certo? Então, presta atenção que eu vou fazer aqui. O que significa um relé atuar corretamente? Né? Vamos aqui. Ó. O que é o relé não... Vamos lá. Atuar corretamente é o quê? Vou escrever aqui, senão vai confundir a cabeça de vocês. Corretamente. Qual é a expressão matemática que define atuar corretamente em função de quê? É 1 menos Q. Isso aí, 1 menos Q. 100% dos casos, menos a percentual de casos que eu falo. E atuar, não atuar indevidamente. Isso aqui é 1 menos P, certo? Ou seja, para eu saber qual é o dependability de dois relés em série, vai ser o que sobra dos dois atuando corretamente, certo? Então, um relé atuando corretamente é 1 menos P. E outro relé atuando corretamente, isso aqui é ao quadrado. Para dar errado, é 1 menos isso. Tudo bem? E o security? Mesma coisa. Com dois relés em paralelo, para eu atuar indevidamente, eu preciso não atuar indevidamente, só que eles estão em paralelo. Então, o relé 1 não pode atuar indevidamente, o relé 2 não pode atuar indevidamente, e eu desconto disso 100%. Tudo bem, pessoal? Isso significa, então, que se eu aumentar o security com dois relés em série, melhorando, estou tendo menos falha de segurança, quer dizer, eu estou diminuindo esse cara aqui, pelo fato de ter colocado eles em série, eu estou aumentando esses caras aqui. Se eu estou diminuindo esses caras aqui, eu estou aumentando esses caras aqui. Tudo bem? Então não tem como, nesse arranjo que eu propus aqui, resolver o problema do security e do dependability simultaneamente. Ah, professor, mas você colocou tem uma série de senões aí. É a mesma função, ou é série ou paralelo, não tem retaguarda, não sei mais o quê. Tá bom, então vamos discutir isso aqui filosoficamente. Tá? Eu quero proteger, vou dar um exemplo, tá, para fazer essa discussão filosófica. Eu quero proteger uma linha de transmissão, tudo bem? Então, qualquer defeito dentro dessa linha deve ser eliminado pelos dispositivos responsáveis por isolar esta linha, né? Então, esse aqui é um exemplo matemático. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Linha de transmissão. Então, eu tenho uma linha de transmissão aqui. Essa linha faz parte de um sistema de transmissão. Eu tenho os disjuntores aqui responsáveis pela isolação da linha. Um aqui, um aqui. E a linha continua. Mesma coisa para cá.
Se eu tiver um defeito interno aqui, eu quero que esse disjuntor aqui seja aberto e esse disjuntor aqui seja aberto, garantindo, então, a isolação da linha de transmissão, certo? Então, o equipamento que monitora essa linha precisa conseguir discernir curto-circuito na linha toda. O que significa a linha toda? Significa todo o trecho delimitado pelo ponto de conexão dos transformadores de corrente. Né? Normalmente, bom, dependendo da linha, pode ser um transformador de corrente na bucha do TC de tanque morto, ou pode ser um TC de pedestal logo depois do disjuntor. Então, é muito próximo a posição do disjuntor e do TC. Então, no final das contas, acaba se confundindo aí quando você fala em zona de proteção. Acontece que um curto-circuito aqui, na cara desse disjuntor aqui, ó, vai produzir para o relé instalado nesse terminal, para esse relé aqui, o mesmo fenômeno elétrico do que uma falta acontecendo aqui na barra. Porque essa distância aqui é minúscula. Tem uma impedância muito pequenininha entre os dois trechos. Né? Então você fala o seguinte, não, eu vou deixar esse relé aqui super sensível, ele vai pegar toda a linha de transmissão. Aí você tem um curto na barra e ele desliga. Isso produz uma falha de segurança. Tá? Então você dessensibiliza o relé para não ter falha de segurança. E aí você pode usar outros mecanismos para tornar o seu sistema de proteção menos suscetível a falhas de operação. Mas a função em si, se você sensibilizar demais para minimizar a falha de operação, você acaba ampliando a possibilidade de falha de segurança. Se você dessensibilizar demais para minimizar a possibilidade de falha de segurança, você não protege o equipamento todo, você vai ter falha de operação. Entenderam, pessoal? Professor, oi. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, por exemplo, o objetivo maior quando a gente está fazendo a proteção é usar também a menor quantidade de equipamentos disponíveis. Por exemplo, de uma forma bem leiga que eu estou olhando aqui, você não poderia colocar, por exemplo, 2 relés, você colocar mais equipamentos de proteção para pegar mais pontos dessa linha? Ou a ideia é sempre tentar... Isso você está falando ao longo da linha, é isso? Isso. Por exemplo, se você tem um relé de um lado e às vezes outro TP, outro TC, um sistema do outro lado e você divide isso, é claro, me parece que vai ficar extremamente caro, mas não vale a pena, às vezes, fazendo um balanço disso? Bom, quem perguntou, desculpa? Foi o Vinícius, professor. Eu lamento que eu também, eu confesso que eu não sou muito... Deixa eu te responder com todo o detalhe que merece. Tá? Não tem pergunta... Não tem pergunta estúpida numa aula. Qualquer pergunta é válida, você entendeu? Isso reflete o conhecimento sobre o problema. Né? Quer dizer, vou te falar, a impressão que a gente tem do sistema elétrico é que tudo é possível, porque afinal de contas, se a eletricidade está por ali, então eu consigo instalar qualquer coisa ali. Não é verdade, tá? Então, normalmente, a linha de transmissão passa no meio do mato. Então, se você quiser fazer um seccionamento na linha para colocar mais equipamento de medição, você vai ter que comprar um terreno e instalar uma subestação ali. Tá? Isso significa custo. Tá? Você vai ter que ter um transformador ali para fazer um abaixamento de tensão e colocar os seus equipamentos secundários ali. Então, pensa sempre da seguinte maneira: aonde você tem eletricidade é o mínimo que você tem de infraestrutura. Eletricidade é o mínimo. Você entendeu? Sem falar na negociação com os moradores, que é uma dor de cabeça, geralmente. Fora todos os outros problemas, né? Não só a negociação, mas também a questão ambiental, tem uma série de outros problemas que você precisa negociar. Mas, no final das contas, a eletricidade, em termos de infraestrutura, é o mínimo. Não chega estrada, mas passa linha. Você entendeu? Entendi. Ou seja, a gente acha, poxa, por que eu não consigo fazer um monitoramento da minha linha de transmissão à temperatura do condutor? Tá bom, você consegue, mas você vai ter que colocar na linha um medidor, vai ter que colocar um equipamento eletrônico afastado da linha, porque a linha é de alta tensão, você vai ter que alimentar esse medidor, então você vai ter que botar um transformador para reduzir a tensão, e aí de repente você fala assim, poxa, eu tenho que botar um transformador de 750 kV para
127 volts para poder alimentar a minha eletrônica. Você entendeu? Então, Sim, assim, entendi. tem toda essa infraestrutura que você tem que pensar antes. Né? Quando a gente não, quer dizer, quando você não conhece sobre isso do setor, parece muito evidente. Você fala, poxa, agora eletricidade, então tá beleza, resolve o problema. Muito pelo contrário, a eletricidade, eu sempre falo, é o mínimo. Ter eletricidade ali não significa que tem, inclusive, pode não ter nem civilização. Entendeu? Passa no meio do mato mesmo, passa no meio de uma reserva e ponto final. Tá Ok? certo. Obrigado. Respondido. Deixa eu só, aproveitando a conversa, eu estava abrindo aqui as configurações para ativar a presença do começo da aula de hoje, que tinha, acho que o Herbert que acabou não fazendo a presença, então eu vou colocar aqui até as 16h30, que horas são? Vou deixar até as 17 horas. Então, por favor, Herbert, faz São das duas? É das duas que você precisa? A partir de duas. Espera aí que eu vou também fazer da parte 2. Foi as duas, professor. Eu vou colocar aqui, peraí. Vou só fazer isso agora, senão eu não esqueço. Então é isso, tá? Quer dizer, do ponto de vista matemático, você mostra que, claro que eu estou simplificando bastante, né? Então, matematicamente, o que eu fiz? Admiti uma função de proteção apenas, a mesma função de proteção que tem a mesma taxa de falha de segurança e falha de operação, e a possibilidade de colocar essa função de proteção em série em paralelo. Eu, particularmente, sempre tive mais próximo da proteção do sistema interligado. Então, quando você vê as lógicas de atuação de trip, né, os sinais que vão atuar, que vão produzir abertura de disjuntor dentro do IED, na verdade, tudo entra numa grande porta ou, quer dizer, aquilo que vira a saída da porta ou é e da trip. Tá? O único bloqueio que você vê é, de repente, se você faz uma instalação industrial, seletividade lógica. Tá? Existe essa forma de fazer proteção, mas eu também conheço um pouco do que o pessoal do NS de proteção entende a respeito da filosofia de proteção que deveria ser implementada no sistema. Não estou falando que o que eles falam é a missa que deve ser rezada, não é isso, né? Mas eu sei que eles são avessos a qualquer esquema de proteção que promova bloqueio de função, tá? Isso eu ouvi pessoalmente numa reunião que eu fui do NS para apresentar um estudo de proteção de reator. E a minha sugestão era bloquear a função de sobrecorrente e tudo bem, quer dizer, eles não vão proibir nada porque os procedimentos de rede são procedimentos, aquilo lá não é lei, né? Mas eu ouvi da boca de vários engenheiros lá quando foi apresentado de que eles não achavam interessante bloquear a função de proteção. É filosófico isso, né? Você fala, pô, eu bloqueei uma função de proteção, mas o meu bloqueio entendeu indevidamente. Então, a função de proteção percebeu que era defeito e eu mandei bloquear. Isso pode, de fato, não vou julgar essa questão filosófica, né? Mas eu conheço esse esquema de proteção que tem bloqueio. Né? A própria função de distância você pode implementar com bloqueio. Né? Então, bom, continuando para frente aqui, eu só resumi aquela questão dos sistemas interligados e sistemas radiais, só para finalizar aquele papo todo que a gente já teve. Tá? Então, tipicamente, em sistemas interligados, tem-se como objetivo reduzir as falhas de operação, porque essas normalmente trazem maiores riscos. Ou seja, o aumento do dependability, em detrimento do security. Claro que tem um ponto que o Marcos falou assim, quer dizer, né, qual tipo de penalização que pode acontecer em decorrente de uma falha de segurança, né? Mas o risco maior do ponto de vista de operação do sistema interligado é você ter uma falha de operação. Você não quer nenhuma das duas falhas, né? Quando aparecer uma ou outra, você vai ter que fazer o relatório de ocorrências, tem que entregar o relatório de ocorrências, mas sempre uma atuação indevida tem que explicar muito bem o que aconteceu ali, né?
Isso porque uma falha de segurança não resultará em desligamento significativo de cargas, isso aqui em condições normais, né? Em condições de sistema degradado, né, com mudanças topológicas significativas em função de manutenção ou de outras ocorrências na rede, é óbvio que uma falha de segurança pode se tornar um evento mais grave, né? Porque o sistema é interligado. Em sistemas radiais, a falha de operação mais crítica, porque resulta, aliás, a falha de segurança é mais crítica, resulta em desligamento desnecessários, carga toda a jusante desenergizada. É isso que tipicamente acontece, tá? Então, quando você, né, faz o ajuste da proteção de um sistema radial de distribuição, por exemplo, você coordena o disjuntor ali com os equipamentos da subestação, os equipamentos mais a montante, né? Você coordena eventualmente com religadoras que você pode ter ao longo da rede, mas não são muitas, né? Você coordena com os fusíveis mais próximos, você não tem tanta coordenação assim com os fusíveis mais para frente. E os fusíveis estão ali para reduzir a possibilidade de falha de segurança, tá? Um desligamento desnecessário do disjuntor. E quando você põe o religador mais para frente, para melhorar essa coordenação. E aí melhorar ainda mais essa operação. Tá, e já que um colega de vocês aí mencionou, vamos falar sobre as falhas na proteção. Então, fazer um resumo aí das falhas que podem acontecer. Senhor, deixa eu copiar o slide anterior, desculpa. Deixa eu só colocar as falhas na proteção, aí eu volto. É que escrever digitando é bem rápido, né? Deixa eu colocar isso aqui, daí eu volto lá e você copia. Maravilha. Então, são decorrentes de ajustes incorretos, falha de pessoal, e aí a manutenção, falha no equipamento. Atualmente, isso hoje é minimizado porque a tecnologia mais nova tem sistemas de watchdog, né? Então, você tem um processador separado do processador principal do IED que fica monitorando se o IED ele está funcionando, né? Fica lá no Keep Alive do IED. E se houver qualquer percepção de que o IED ele está em modo de falha, o centro de operação é avisado disso via SCADA, né? E aí você pode mandar uma equipe fazer a manutenção, tá? Mas você pode ter falha no equipamento, então pode ser falha no IED, no transformador de instrumentação, pode ser no serviço auxiliar, pode ser no disjuntor, pode ser na fiação. Tem uma série de falhas que podem acontecer, né, que devem ser, vamos dizer, mitigadas ali quando você faz o SAT, né, quando você faz o teste, né, do seu sistema todo na subestação, mas podem acontecer ao longo da vida útil da instalação, porque todas as instalações envelhecem, né? Isso aí é evidente que vai acontecer. Então, deixa eu voltar no slide anterior, para vocês copiar. Copiei, mestre.
Ok. Pessoal, para quem não assinou a lista, eu abri as duas de novo lá no Moodle, pode entrar lá e assinar, está liberado até às 5, tá? Posso passar para o próximo slide, pessoal? Opa, por mim pode. Ok. Deixa eu pegar isso aqui. Sobre seletividade. Então, a seletividade, alguns de vocês já falaram, então é a capacidade ou habilidade, né, do sistema de proteção de isolar somente o equipamento a qual ele protege, né, o equipamento defeituoso, minimizando então a área do sistema que é desligada quando da ocorrência do defeito, né. E aí você precisa associar o conceito de seletividade, né, o conceito de tipos de proteção que você tem associado ao equipamento, né? Então, quando você tem o equipamento no seu sistema, a proteção responsável pelo seu desligamento é chamada de proteção primária, né? É a proteção que olha exclusivamente para aquele equipamento e, então, quando percebe algum defeito, promove o seu desligamento para o restante do sistema energizado, né? A depender da importância desse equipamento no sistema elétrico, você pode ter uma proteção primária duplicada, né? Ou seja, um, um outro equipamento de proteção desempenhando a mesma função de proteção. Tá? Então, se você vai usar uma proteção sobrecorrente, você coloca um outro equipamento de proteção com a mesma função de sobrecorrente. Tipicamente, você escolhe um outro equipamento e os equipamentos acessórios também, outros equipamentos, se você estiver monitorando, né, a rede primária, o equipamento da rede primária muito caro, né? Mas, pelo menos, o IED você duplica, tá? Então, tipicamente, quando você duplica o IED, você, na verdade, deveria procurar IED de fabricantes diferentes ou de famílias diferentes do mesmo fabricante, porque você minimiza falhas de modo comum, tá? Instalar IEDs do mesmo fabricante e da mesma família, você corre esse risco, embora os IEDs tenham, inclusive, firmwares que podem ser um pouco diferentes, quer dizer, não é 100% o mesmo equipamento. Mas, então você tem o conceito de proteção primária, que está associado, então, ao equipamento protegido, o conceito de proteção primária duplicada, que é a mesma função de proteção, protegendo o mesmo equipamento. A atuação no circuito de trip se dá pela primária ou pela primária duplicada, né? Então é uma porta ou que tem ali no circuito de trip do equipamento do disjuntor que isola o equipamento defeituoso. Você pode ter uma proteção de retaguarda local, que é uma função de proteção que pode ser implementada no mesmo IED da proteção primária, no mesmo IED da proteção primária duplicada, mas é uma outra função de proteção. Você pode ter um esquema de falha de disjuntor, quer dizer, na hora que eu solicitei a abertura do disjuntor, o disjuntor não abriu por falha no equipamento, e aí eu vou ter uma outra função de proteção que vai atuar sobre outros disjuntores, tá? E eu posso ter uma proteção de retaguarda remota, que é uma função de proteção que fica em outra subestação e consegue perceber defeitos num equipamento que não está ligado diretamente no disjuntor que ela tem capacidade de manobrar, tá? Então, eu falei sobre os tipos de proteção que existem, mas não defini exatamente ainda as zonas de proteção, que no final das contas são aquelas que categorizam as proteções em primária, primária local, desculpa, primária, primária duplicada, retaguarda local e retaguarda remota, tá? Então, falando um pouco aí sobre isso, e já vou entrar na parte de zonas de proteção.
Então, a seletividade é a habilidade que o sistema de proteção tem de isolar apenas o equipamento defeituoso, o restante do sistema elétrico. Isso garante que a porção desligada é mínima e traz o menor impacto na operação do sistema. No contexto de seletividade e coordenação, existem as seguintes definições: proteção primária, proteção primária aplicada, eventualmente, aliás, além disso, proteção de retaguarda local, e proteção de retaguarda. E dentro da subestação, né, quando você monta o esquema de proteção primária aplicada, retaguarda local, eventualmente você vai ter algum esquema de falha de disjuntor, tá? Mais falha de disjuntor. Bom, e aí esses conceitos, então, estão associados aí ao conceito de zonas de proteção, tá? Então, quando eu falar sobre proteção primária, está associado ao conceito de segurança, e o sistema de proteção é dito seguro quando responde a faltas dentro da sua zona de proteção primária. Então, a proteção primária está associada à zona de proteção primária e ao conceito de falha de segurança. Quer dizer, quando eu tiver uma falha fora da zona primária de proteção, a proteção primária não pode atuar. É isso que eu quero dizer, tá? Obviamente, ela deve atuar sempre para faltas dentro da zona primária. E aí eu vou desenhar um sisteminha elétrico aqui, simplesmente para a gente definir o que é uma zona primária, né, e outros conceitos, que é uma zona unitária, que é uma zona aberta e por aí vai. Posso passar para a próxima página, pessoal? Quer uns minutinhos aí para copiar? Pode passar. Ok. Pode ir, professor. Então, eu vou desenhar aqui um sistema. Vou imaginar aqui 3 barras.
grande, não sei se eu consigo diminuir isso aqui. Consegui não. De outro jeito. Agora sim. Se eu imaginar que eu tenho um sistema de geração conectado por meio de uma linha de transmissão a uma estação transformadora, aí tem uma linha de transmissão que leva até uma subestação de distribuição, onde eu tenho as cargas conectadas. Tá? Um exemplo aqui para falar sobre zonas de proteção. Tinha uma pergunta do Guilherme. Falha pessoal é causada pelo nível de qualificação do pessoal realizando atividade ou teria tipo de causa? Eu acho que é difícil, Guilherme, entrar no detalhe disso daí. Tá? Falha de formação pode ser um dos problemas, tá? Como também pode ser na área de projeto. Tá? Quando você vai fazer o projeto, quando uma pessoa não qualificada, ela faz um projeto ruim, tudo bem? Então, é difícil falar sobre, efetivamente, sobre formação, tá? Eu acho que falha de manutenção pode ser qualquer coisa, distração, quer dizer, sempre tem uma falha assim, na operação manual sempre é problemática, né? Então eu vou desenhar as zonas aqui, pessoal. Então eu tenho a zona aqui do gerador 1, vou ter aqui no gerador 2, isso aqui é uma zona, essa segunda, né, o gerador 1 é uma zona, o gerador 2 é outra. Aí eu tenho a posição da barra aqui, então isso aqui é uma outra zona. Cada equipamento aqui tem que ser delimitado por elementos capazes
de o isolar do restante do sistema, então a barra equipamento. Então eu tenho aqui uma zona de proteção, aí eu tenho uma linha, duas linhas aqui para ligar para dois transformadores. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não significa que existe um circuito, um sistema como esse na prática, tá? Vou deixar bem claro aí. Tem uma zona aqui. Outra aqui. Aí cada transformador eu tenho a sua zona respectiva. Esse aqui é uma. Esse aqui é outro. Essa outra barra aqui é outra zona de proteção. Essa daqui. Aí eu tenho duas linhas. Tem a outra barra. E agora, o que falta aqui, que é essa zona aqui e essa zona aqui. Professor, ali na zona vermelha, você definiu como uma zona só para as duas barras, mas eu poderia definir duas zonas diferentes? Não, desculpa. Faltou uma coisa aqui. Ainda bem que você me mostrou isso aqui. Tá errado o que eu fiz, tá? Faltou isso aqui. Ó. Aqui um juntor de transferência, tá? Mas se você operar normalmente aberto, você pode fazer duas zonas. Tudo bem? É que aqui, na verdade... Oi. Esse é o disjuntor de tie, né, que o pessoal fala. É o disjuntor de tie, mas eu estou presumindo que ele tá normalmente fechado aqui. Tá bom. Tá bom? Imagina que eu tenha a estação transformadora fora da usina, né? E aí você poderia ter desse jeito aqui e fazer manutenção do transformador, mesmo assim alimentando tudo, né? Foi mais ou menos assim que eu pensei. É diferente da distribuição. A distribuição, normalmente, isso aqui fica aberto, tá? Pelo menos na Eletropaulo, que é o que eu conheço mais. Mas tem razão, estava errado ali. Aí eu queria mostrar para vocês, na verdade, os dois conceitos aqui. Né? Por quê? Porque eu tenho essa zona aqui, por exemplo, que é aberta, vai embora. Né? E essa aqui também. Né? E tem zonas, por exemplo, que são fechadas. Isso aqui é uma zona fechada, por exemplo. Tá? Né? Se você olha para o gerador aqui, é uma zona fechada. Tá? Então, a gente tipicamente usa como nomenclatura, né? Se for uma zona fechada, a gente diz que ela é uma zona unitária. Tá? Então, isso aqui é uma zona fechada. Essa nomenclatura, no Brasil, se usa, não se usa tanto assim, tá? Mas o americano chama muito de Unit Protection. Tá? Está relacionado, então, com zona fechada. Tá? E aí você tem uma zona que é aberta, que é o exemplo, esse outro exemplo aqui. Você tem uma zona aberta. Então não dá para você usar a proteção diferencial numa zona aberta. Né? A proteção diferencial é uma proteção unitária por natureza. Agora, dá para você usar uma função que possa ser unitária, você pode usar para fazer a proteção
de uma zona aberta, exceto a proteção diferencial, mas uma proteção de distância você pode usar para fazer proteção de sistemas radiais que evoluem ao longo do tempo. Claro que você não vai pegar todos os curtos-circuitos, mas nem a sobrecorrente você pega, tá? Eu poderia usar uma proteção de distância. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Na aula que vem eu vou falar sobre proteção primária, primária duplicada. Vou falar um pouquinho sobre os dois tipos de TC que existem para sistemas elétricos, tá? Essencialmente aí os TCs que estão nas buchas dos disjuntores, e aí você consegue delimitar melhor a função de proteção, a zona de proteção, desculpa, e os TCs de pedestal, que são posicionados do lado dos disjuntores, e você vai ter uma zona ali que parece descoberta. Mas é importante, o que é importante vocês perceberem aqui, é que as zonas, elas são entrelaçadas, elas se sobrepõem, tá? E, eventualmente, curtos-circuitos que acontecem nos pontos aonde as zonas se sobrepõem, produzem a abertura dos disjuntores de todas as zonas sobrepostas. Tá? Isso pode acontecer. Então, isso é importante, que é daí que viria, por exemplo, uma falha de segurança. Tá? Dúvidas, pessoal? Então, vocês querem, antes que eu me esqueça, que eu postergue a atividade 2 para o dia 15, é isso? Ok, Janaína. Deixa eu alterar aqui já agora, antes de terminar nossa aula, senão eu esqueço. Vai ficar para o dia 15, às 23h59. Tá. O que eu vou pedir para vocês é se organizarem em grupos. Então, Israel, a Junaína estava passando para todo mundo a atividade 2. Então, espera aí, atividade 1 você quer que eu postergue para sexta-feira? Tá bom, Junaína. Então, Junaína, passa o enunciado da atividade 2 para os alunos ouvintes também, tá? E os alunos ouvintes precisam me entregar por e-mail a atividade 1, que foi combinado aí no começo do curso. Deixa eu postergar a atividade 1, que foi pedida até essa sexta. Espera só um pouquinho, gente. Eu faço agora. Então, sexta-feira é dia 2. Vamos lá, para o dia 2 de outubro. A mesma coisa vale para resolução da atividade, 2 de outubro. Tá feito isso? Tá bom, Janaína. Então me manda os grupos depois e eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar os grupos no Moodle e vou já atribuir nomes desses grupos aí, uma numeração qualquer aí que eu consiga me organizar, e aí vocês vão responder as atividades pelos grupos, tá? Eu preciso montar as atividades 3, 4, 5, 6, que eu não montei ainda, mas a ideia até o final do curso é elaborar as funções de proteção e testar essas funções de proteção usando simulações que eu vou fornecer, simulações da ATP, para circuitos radiais e para circuitos em malha, tá? E aí vocês conseguem montar as funções de proteção. Eu vou entregar para vocês um script em MATLAB com o cálculo fasorial e uma ideia de um buffer circular, porque o relé tem uma memória que é um buffer circular, né? As amostras vão entrando, mas a memória não é infinita. Então, em determinado momento, uma certa amostra começa a sobrescrever a amostra mais antiga. Então, a memória ela tem um comportamento de buffer circular. Eu vou implementar um buffer circular para vocês e eu passo para vocês no formato de script em MATLAB. Agora, claro que vocês podem usar isso para implementar em qualquer linguagem de programação, desde que eu consiga reproduzir no meu computador, né?
E eu reproduzo bastante linguagens, tá? Ainda não tive, eu não tenho nenhum compilador de Fortran instalado aqui, mas já tive no meu computador também, tá? Então, se vocês quiserem me entregar em Python, em C, em Java, Excel, MATLAB, Octave, para mim, qualquer um desses serve, tá? Obviamente eu tenho preferências, se for MATLAB ou Octave, eu prefiro, fica mais fácil de eu testar, tá? Mas eu deixo isso a critério de vocês. E, obviamente, se eu tiver alguma dificuldade de testar o que foi pedido para vocês, eu vou pedir uma ajuda de quem fez. Aí, acho que não vejo problema nenhum nisso. E aí vocês têm que fazer um pequeno relatório do que foi feito. Tá? Eu não quero nada exorbitante, que vocês percam muito tempo para fazer, porque se vocês vão ter 4 pequenos relatórios para fazer. Tá? Então, no índice do Moodle já tem um template de relatório para vocês usarem. Tem um template em LibreOffice, para quem não tem Word, tem um template em Word, e tem um template em LaTeX, que vocês podem baixar para rodar no compilador de vocês. Pode ser LaTeX, o TechLive do Ubuntu, pode ser o MacTeX da Apple, pode ser o MicTeX do Windows. Compila nos 3. Eu não testei no do Mac, mas o Mac copia o TechLive do Ubuntu, então deve funcionar. E também tem no Overleaf. Tá? Só que o Overleaf, eu tive um aluno que escreveu um relatório por cima, que eu compartilhava o modelo, era para o aluno copiar o modelo e fazer no próprio Overleaf. E acabou que um aluno fez o relatório em cima do meu modelo. Eu nunca tive paciência de arrumar isso daí, então vocês vão pegar um relatório lá e façam em cima do relatório. Espera aí. O Carlos Augusto. Isso aí, gente. O Carlos Augusto ele abriu a atividade, mas olha, atividade 2 é para começar a fazer, aí tem acho que 2 horas para fazer, tá? Então, por favor, quando vocês decidirem fazer, vocês têm que saber direitinho como é que faz a seleção do TC para fazer, tá? Eu vou reabrir a sua, Carlos, espera um pouquinho. Acho que eu consigo reabrir, espero que eu consiga, tá? Teve alguns que enviaram aqui. Eu vou falar, então, Carlos, Danilo, Marcos e Thiago. Não, peraí. Ah, não, mas vocês submeteram, mas não resolveram, né? Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Tô falando bobagem. Esquece tudo que eu falei aqui, que eu olhei no lugar errado. Então, Marcos e Vinícius. Peraí, quem são? Então, são 6 aqui. É todo mundo, por acaso? Deixa eu tentar aqui. Marcos, Carlos, Thiago, Danilo, Vinícius e o Ebert. Professor, só da gente tentar clicar para poder ver o enunciado do exercício, ele já começa a contar, não é? Sim, começa a contar, exatamente. É diferente da primeira atividade. A primeira atividade era mais demorada e tal, então eu deixei as 2 semanas. Essa aqui é mais simples. Então começou, tem que fazer. Deixa eu ver se eu consigo habilitar de novo. Não sei como é que eu faço aqui para fazer isso. Vou tentar fazer agora. Senão vocês vão me dar mais uns minutinhos para eu conseguir reabrir a tentativa. Deixa eu ver. Não. Espera um pouco que eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa antes. Eu vou fazer um teste, gente, com vocês. São 6, 3, 4, 5, 6. São 6 aqui. Eu vou. Oi, quem está falando? Oi, desculpa, professor. É. Não, eu ia dizer, visto que, como eu for abrir a atividade, ela já vai começar a contar o tempo, se tu puder enviar, então, um enunciado para passar para os alunos ouvintes. Sim, tá para você, né? Para você mandar para os ouvintes. Faço sim, pode deixar. Aí eu mando pro Tá, pessoal. faz uma coisa, manda o WhatsApp para mim que eu faço, transmito para você por WhatsApp, tá bom? Tá ótimo, combinado. Seguinte, para a turma que já fez e perdeu isso, eu vou excluir a tentativa, tá? Então, eu vou começar excluindo a tentativa, vou ver o que acontece. São só 6, se der alguma caca, eu sei lá o que eu faço. Vou ver o que eu vou fazer aqui agora. Então, estou excluindo as tentativas. Eu vou pedir para... Deixa eu ver quem que eu vou pedir aqui. Quem foi o primeiro que me falou que deu pau? Foi o Carlos. Carlos,
Vê se você consegue abrir de novo a tentativa. Me avisa aqui pelo chat ou fala no microfone. Vê se você consegue fazer de novo. Vou parar a gravação, pessoal. Quem tiver que sair, pode sair, pessoal. Agora eu vou só resolver essa pendência burocrática aqui, então.